Por que você fracassou todos esses tempos? Tudo que você se propôs a fazer, você não conseguiu. Por que será que todos os sonhos e metas que você colocou no seu quadro dos sonhos não se cumpriram? Por que será que você quer alguma coisa, você pensa num objetivo, você coloca um plano e você nunca alcança? E aí, faz um exercício pra gente começar esse vídeo. Coloca aí as coisas que você quis na sua vida e não conseguiu, tipo emagrecer. Ou conseguir o shape, ou ganhar dinheiro, empreender, tá? Coloca aí os seus objetivos, melhorar o seu relacionamento, melhorar a sua família, coloca todas essas coisas, coloca aí todos os planos que você fez nos últimos 5, 10 anos sobre o ano novo, aqueles escritos maravilhosos sobre esse ano eu vou ter isso, esse ano eu vou fazer inglês, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer isso, aquilo, 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 aquilo. Bom, o segredo para que você consiga conquistar qualquer coisa está relacionado em 3 pilares: Q, A e F. Q, A e F. E sabe por que que você não consegue nada? Porque você não executa o final deles, que é o F. Você não coloca em prática o F. A primeira coisa, então, para você definir se você vai conseguir conquistar alguma coisa ou não, ou melhor, a primeira coisa que você tem que fazer para poder definir o que você quer é o quê? O que é querer? O que que você quer? Pedro, mas que pergunta vaga, você vai vir com esse papo chato, com esse papo banal pra cima de mim, falar que eu não conquisto as minhas coisas porque eu quero emagrecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero. Não, você não quer. Porque até pra querer tem um método, até pra querer tem um jeito certo. Eu sei que você fica aí gastando toda a sua hora e o seu tempo vendo merda na internet, conversando com pessoas que só falam de porcaria, de fofoca, de coisas que não te agregam em nada, e você acha que é só querer. Só que não, se você estudasse, se você parasse pra ler e entendesse um pouquinho, você ia entender que não é só querer. Existe o jeito certo de querer alguma coisa. E aí quando você vira e fala: "Nossa, eu quero emagrecer", você não quer. Você não sabe nem querer as coisas. Você tá tão perdido nesse mundo que você não sabe nem mais querer. E o que que é querer? Como é que é esse negócio de querer? Querer é basicamente você tratar os seus planos como metas, como alvos. O que eu quero? Beleza, eu quero emagrecer. Tá, mas emagrecer não é nada. Emagrecer não é nada. Emagrecer 1 quilo é emagrecer. Mas Pedro Guimarães, por exemplo, quando começou o projeto dele, já perdi 8 quilos, ele falou: "Eu quero bater 10% de gordura". Bater 10% de gordura é um número definido. Você tem que andar por aí com números, números e metas, números e palavras. O que que você quer? Qual que é o seu número? E aí eu falei 10% de gordura. Beleza, 10% de gordura significa quantos quilos? Defini quantos quilos seriam. 15 a 16 quilos de gordura para ir embora para eu bater 10% de gordura. Show! Então o que você quer? Quando você quer? Todo seu objetivo tem que ter um tempo. Pedro, mas eu não sei o tempo e tudo mais, então você tá perdido. Você não vai conquistar. Se você não coloca um prazo, um deadline, se você não olha para os seus objetivos e olha para eles com um tempo, eu quero isso em tal tempo, você não quer. Você não sabe querer as coisas que você almeja. Essa é a verdade. E aí o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, você quer os detalhes, qual que é o corpo que eu quero ter, qual que é a vida que eu quero ter depois, qual que é o carro que eu quero ter, a cor. Muita gente olha para os meus vídeos lá falando da minha BMW quando eu era pequeno, eu sempre tive o sonho de ter uma BMW, 2 portas, branca, conversível, e eu sabia exatamente o que eu queria, e eu sabia exatamente quando eu queria aquele carro. Coloquei lá, eu vou ter esse carro antes de tal data e era isso assim, 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 assado. Ah, então você pratica a lei da atração? Você ficou mentalizando? Não. Lei da atração é basicamente você lembrar dos seus quereres e te fazer acreditar, quereres. Mas a lei da atração é basicamente você lembrar do que você quer. Ah, mas você tem que atrair o sistema quântico. O sistema quântico é simplesmente lembra dos seus objetivos, saiba querer e vai executar. Isso é a lei da atração, tá? Você se atraindo para o seu objetivo, essa é a parada. E aí, quando você define então o que você quer, quando você quer, como você quer, o quarto passo é definir qual é o plano. Se você quer alguma coisa e não tem um plano pra conquistar, parabéns, palmas, você não vai conquistar nada, nada. Se você não tem um plano pra conquistar as coisas que você não vai conseguir as coisas que você quer. É óbvio, né, meio óbvio. Você tem que ter um plano. Se você quer emagrecer, qual que é o plano? O que que você vai fazer? O que que você vai dar de sacrifício em troca? Você vai fazer uma dieta? Qual dieta? Como é essa dieta? Vai começar priorizando quais alimentos? Vai treinar? Vai fazer quais treinos? Como é que vai ser sua semana? Como é que vai ser sua rotina? Se tudo que você quer precisa ser delimitado em rotinas,
Se tudo que você quer precisa ser transformado em rotinas, qual é o plano? Sabe por quê? Senão você fica procrastinando porque você não sabe o que você tem que fazer. Senão você fica meia bomba. Você fica esse homem aí que fala pra esposa: vou conseguir alguma coisa, vou fazer alguma coisa e nunca faz. Aí ela começa a te olhar como um fracassado, porque você não alcança nada nessa vida sua. É porque você não sabe querer as coisas que você tem aí no seu coração queimando. Você não sabe nem querer as coisas que você almeja, quanto mais fazer. Quanto mais acreditar que você pode. Se você não sabe nem querer, como é que você vai acreditar que você pode alguma coisa? E aí depois do querer, o que, quando, como. E como, de novo, né? O como eu quero e como eu vou fazer. Aí a gente vai pro acreditar. Não adianta você querer se você não acredita que você é capaz, meu jovem. Se você não acredita que você vai conseguir. Mas, Pedro, eu preciso acreditar. É, porque se você não acreditar, você não faz. Então eu quero, acredito e faço. Se você não acredita, você não faz. E é por isso que muita gente entra na academia, chega naquele lapso lá, ai, ano novo, finalmente eu vou queimar toda essa minha banha. Eu vou deixar de parecer agora um bolo de pote pra parecer vou ficar mais fininho, Pedro Guimarães vai ficar mais fininho. Eu tô falando de mim, tá? Fiquei 10 anos tentando lutar contra mim mesmo, contra a gordura, contra o açúcar, contra uma porrada de coisa que me destruiu. Fiquei por 10 anos lutando contra a compulsão, contra a ansiedade que refletia em comida, tá? E não, agora vai! Agora vai, agora não, agora vai ser diferente, pô, agora vai ser diferente. E aí, sabe o que acontece? Você começa querendo, e aí você até faz um plano, meia boca, mas faz um plano. Aí você acredita, não, agora vai, porque é ano novo é o momento perfeito para as pessoas incompetentes, que não querem direito, que não acreditam direito, que não fazem direito, acreditarem que elas vão dominar o mundo. A maior época do ano, onde as pessoas acreditam nelas mesmas, onde a gente vende muito produto porque elas acreditam e elas compram, e vender para alguém, principalmente produtos digitais, é fazer ela acreditar. É no ano novo, cara. No ano novo todo mundo acredita que pode, velho. No ano novo todo mundo acredita que vai conseguir alguma coisa. E não vai, pai. Sabe por quê? Porque conseguir algo é fruto de fazer. Fazer é fruto de acreditar. Acreditar é fruto de querer e saber qual é o plano definido que você vai seguir pra querer aquilo. Pra querer não, pra fazer aquilo. E as pessoas começam o ano novo então e começam na academia querendo, acreditando e elas começam até fazer. Aí elas vão no primeiro dia, plau. Aí elas vão no segundo dia, plau. Aí sabe o que acontece? Elas não dão o devido valor para um treino, para um descanso, para uma dieta. Aí elas vão lá e não treinam num dia. Aí elas vão lá e quebram a dieta em outro. E esses erros, essas falhas, elas não têm um plano. E aí, quando elas erram, elas não entendem que estão ferindo o plano e o plano vai ferir o resultado delas. Elas começam a parar de ir. E quando elas começam a parar de ir, elas começam a parar de acreditar. E aí, eu nem acredito mais que não, segunda-feira eu volto. E aí ela começa a deixar o sonho dela, o objetivo dela, derreter pelas mãos. E aí a segunda-feira nunca chega, meu amigo. E aí, quando você vê, passa mais um ano e é mais 15 quilos pra dentro. É mais 25 quilinho pra dentro. É circunferência aparecendo. Um botijão, um Big Plus de gás. Entendeu? Tô falando por mim. Você tem que ver como eu tava no ano passado. Voltei da viagem pros Estados Unidos, parecendo um tonel de cerveja do Chaves, assim, ó, um tonel de vinho gigantesco. Por quê? Porque, eu já não acredito que eu consigo. Eu falo muito para as pessoas, se você tá tendo resultados ruins ou não tá conseguindo executar, é falta de querer ou é falta de acreditar? Porque você não tá conseguindo fazer, beleza. O F você não faz. É porque o Q tá errado ou o A de acreditar tá errado? Você não acredita que você pode? Não, vamos entender por que que você não acredita que você pode, então. É porque na sua vida você foi criado você foi excomungado pelo seu pai, pela sua mãe, e eles falavam que você não podia nada? Eles falavam que você nunca ia conseguir nada? Eles falavam que você ia ser um fracassado, um lixo, um imprestável? E aí você hoje acredita que tudo na sua vida é não poder? É porque você foi criado num ambiente onde, a gente é pobre e vai ser assim. Não, pobreza é normal, a gente não precisa. Rico é ruim e tudo mais. Não. Ai, se acostuma. Você começou a negociar, as pessoas te ajudaram a negociar consigo mesmo os seus limites. Não, meu limite era 100 quilos, agora meu limite é 130 quilos. Por que que você não tá acreditando que você pode? O que que aconteceu? Quais são essas coleções de erros que fizeram você consumir e executar que você não pode fazer alguma coisa? Se você quer conquistar alguma coisa, querer, acreditar e fazer. Tem que querer direito, tem que acreditar direito e tem que fazer até dar certo. Um dos segredos do fazer. Pedro, qual que é o segredo do fazer? Para finalizar o nosso vídeo. O segredo do fazer é você entender que fazer é um processo que não vai ser da noite pro dia e entender que na hora de fazer você terá dois professores, seus mentores e seus
erros. Os seus erros te ensinarão muito mais do que qualquer um. Então você tá fazendo, começou, tá treinando, tá lá e começou a parou de ter resultado, aprende com seus erros. O que que você tá fazendo que você tá fazendo de errado? Tá comendo demais? Tá treinando de menos? Tá treinando fofo? Aprende. No fazer, você tem que aprender sempre. Todo problema que acontece lá no fazer tem que virar um plano, não pode virar uma angústia. Problema não pode virar angústia, não pode virar decepção, não pode virar, chororô, choradeira. Problema tem que virar plano, entendeu? Então, se você não tá conseguindo executar as coisas que você tem pra executar na sua vida, entenda que ou você não quer direito, ou você não acredita direito. E se você não quer e não acredita, ou vice-versa, e se você só quer e não acredita, e se você só acredita e não quer, você não faz. Fechou? Tudo que você tá deixando de fazer, tudo que você tá procrastinando é por conta do querer e do fazer e do acreditar. "Ah, Pedro, não, não é". É. Remexe, busca, olha, analisa. É. Se você está procrastinando demais, é porque você não acredita que aquela tarefa vai te ajudar no seu objetivo. É porque você não acredita que você vai concluir aquela tarefa. É porque você acredita que aquela tarefa não serve para nada. Aquilo ali é uma coisa que você tem que fazer, mas não serve para nada, vai te ajudar em nada. E aí você não faz, você procrastina. E aí você foge para os vícios, para os pequenos vícios, que é fofoca, é ficar falando da vida da Virgínia na internet, é ficar debatendo coisa nos comentários de anúncios dos outros, é cuidar da vida de todo mundo e não cuidar da sua. Aí você para de se enxergar pra ficar enxergando os outros. Aí é bom demais, porra. Aí é bom demais, depois não vai chorar. Depois não vai chorar no comentário dos outros que os outros estão falando que você, ai, não sei o quê, Pedro, você, não sei o quê e tudo mais. Querer acreditar e fazer. Tamo junto, é nóis e te vejo nos próximos vídeos.